Será que dá para imitar aquarela no digital? É isso que eu vou fazer hoje. Eu peguei esse besouro aqui, que fui eu que fiz, na aquarela, e vou pegar meus pincéis de aquarela digital para fazer aqui com vocês. Eu peguei esses pincéis aqui que eu tenho disponível, e eu vou tentar usar eles para fazer um efeito de aquarela mais realista na pintura digital. Vamos ver como que vai ficar isso. Primeiro eu vou começar pegando todas as cores que eu usei para fazer o meu besouro real de aquarela. E vou selecionar essas cores para usar também na aquarela digital, para ver se funciona. A primeira coisa que eu fiz na aquarela foi fazer uma base meio cinzenta para fazer essa parte do besouro que é escura. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Como não é aquarela de verdade, eu acho que eu não preciso selecionar todo o besouro. Eu só vou colocar nas partes mais cinzas. E já vou vir com o preto em cima. Agora eu peguei o selecionar do Procreate e vou selecionar toda essa parte do besouro que eu quero pintar de preto. Isso é uma forma de isolar aquela área para que o nosso pincel digital não passe. Então ele não mancha, ele não borra, né? E a gente tem que ficar passando a borracha para limpar. Selecionando tudo, eu posso vir direto com o preto, escolher aqui e já passar direto. E ele não vai manchar, eu não preciso mais me preocupar com isso. E agora eu vou passando, com base no desenho que eu já fiz, as partes que são mais escuras que as outras. Sabe aquilo que eu sempre falo para vocês de criar camadas? Eu basicamente estou criando camadas aqui também. Então eu estou isolando a parte mais clara, vindo aqui suavizando e também colocando a sombra para ficar igual à aquarela que eu fiz. Aqui eu já isolei bastante a área que é escura com a área que é mais cinza. E agora eu tô vindo suavizando com o próprio pincel mesmo. Eu venho passando ele aos pouquinhos e suavizando também. Aqui para vocês verem com mais detalhes, eu só tô pegando o mesmo pincel que eu tenho de aquarela digital e tô passando por cima, bem de levinho. Assim eu consigo fazer aquele degradê que eu faço na aquarela. E a parte boa do digital é que eu posso vir aqui com a borracha, colocar um pincel de aquarela e eu posso retirar também, deixando a textura de aquarela. Por enquanto tá ficando assim, vamos continuar. Aqui eu tô retirando a camada que eu fiz anteriormente com o pincel de aquarela na borracha, porque com o Procreate a gente consegue fazer isso também, colocar a borracha com o pincel que a gente quiser. E isso dá um efeito mais legal, mesmo a gente estando apagando, não fica marcado, fica natural. Eu fiz isso com todos esses pontinhos. Aí, da mesma forma que eu suavizo com o pincel de aquarela, eu também suavizo com o pincel de aquarela na borracha. Dá o mesmo efeito. E agora que eu fiz todas as partes pretas, já fiz todas as patinhas e tentei no máximo que eu pude aproximar desse efeito aqui de suavização, agora chegou a hora de fazer a casquinha desse besouro, que é marrom. Então eu vou fazer a mesma coisa, selecionar, passar a camada do tom mais claro e ir acrescentando camadas para ele ficar na cor exata do besouro que eu fiz na aquarela. Meio que no começo parece que vai dar errado. Eu só tô meio que mapeando as partes que são mais escuras.
e ir acrescentando mais camadas de cor. As cores que eu já tinha pegado anteriormente, é claro. Aqui nessa parte, dessa casquinha desse besouro, é mais escura, bem mais escura. Então eu vou ter que acrescentar um monte de camadas ou escurecer muito para conseguir fazer esse efeito, que na minha opinião é muito difícil. Porque a aquarela natural, ela cria umas texturas que é difícil replicar. Até mesmo na aquarela mesmo. Se eu for fazer o mesmo besouro, ele não vai ficar igual. Mesmo usando aquarela. Mesmo eu sabendo fazer. Porque a aquarela tem vida própria. Ela vai criando suas próprias texturas, ela vai fazendo suas próprias manchas. Agora, imagina fazer isso no digital, que é totalmente diferente, né? Não tem água. É só a nossa caneta e os pincéis. Mas eu vou tentar aproximar. Tô escurecendo mais a camada para ver se eu chego nessa textura aí. E a partir daqui vou acrescentar mais camada até dar certo. Aqui, como vocês podem ver, eu já acrescentei muita camada. Eu já procurei um tom mais quente para acrescentar nesse fundo, porque eu achava que estava um pouco opaco. E agora tô acrescentando mais camada escura para fazer os detalhes aqui. E agora chegou a parte mais difícil, que é pegar uma texturinha assim de spray que já tem no próprio Procreate. Esse é um pincel que já vem com ele, e tentar imitar essas manchas que eu fiz na aquarela. Então eu vou jogar aos pouquinhos e ver se fica bom. E aqui, mais uma vez, tentando manchar um pouco mais, dando brilho onde tem que dar, que eu esqueci. Mas eu venho com a borracha, retiro, ou venho com a cor mais clara e coloco por cima. E também aqui colocando os brilhos, que eu peguei um tom bem mais claro e tô acrescentando numa camada em cima. Essa é a parte boa da aquarela digital. Na aquarela real, eu jamais ia conseguir acrescentar um tom claro em cima de um escuro. Mas na aquarela digital, a gente tem esse truque aí, que ajuda muito. Eu senti falta de mais textura, então eu vou pegar um pincel aqui e vou fazer umas manchas para ver se fica do jeito que eu quero. E agora eu só pego um papel com textura de aquarela, venho aqui e coloco no multiplicação e pronto, ele já vai estar em cima. E o trabalho tá basicamente pronto. Não ficou perfeito, claro, não ficou idêntico à aquarela, mas eu acho que eu mandei muito bem com o material que eu tinha. Mas vocês gostaram? Acham que eu deveria fazer mais vídeos sobre isso? Comente aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!